Um papo, uma informação, entrevista, Difusora 95. Nossa entrevista desta sexta-feira, para que possamos encerrar bem a semana, professora Ângela Maria Drummond, coordenadora no curso de enfermagem do Unicerp. Vamos falar sobre a doença do sarampo. Professora, um prazer mais uma vez recebê-la aqui na 95. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Também é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Professora, o que é o sarampo? Olha, o sarampo é uma doença transmissível, quadro agudo, altamente contagiosa, tá? De natureza viral. E essa doença, ela tem um período, né? A gente divide o quadro clínico dessa doença em 3 fases. Uma fase inicial que não é característico para suspeitar de sarampo, a gente chama essa fase de fase catarral ou prodrômica. Então é uma fase que a pessoa tem febre alta, mas ela tem coriza, ela tem conjuntivite, ela tem fotofobia, e isso persiste por 6 dias mais ou menos. A outra fase, que é a fase característica do sarampo, que a gente fala exantemática, que aparece aquelas manchinhas na pele. E que dura também em torno de 6 dias. E depois a gente tem uma fase, que é a fase de convalescença, e que tem aquela fase que a pele fica parecendo que ela está esfarinhando. Então, é bom a gente falar isso, por quê? Porque no início, e ela é transmissível durante essa fase que a pessoa está com febre alta, com aquela coriza intensa, com conjuntivite, com fotofobia, quer dizer, ela não consegue ficar no claro. Isso aí também está transmitindo o sarampo, por isso que ela é altamente contagiosa. Ela transmite uns 2 dias, uns 4 dias antes de ter o exantema e mantém mais 4 dias depois do exantema. Por isso, assim, que a transmissão é muito alta. Como se dá a infecção? A transmissão, ela ocorre através de contato respiratório. Então, eu estou conversando com a pessoa, então partículas, gotículas, ao tossir, ao falar, ao espirrar, tá? Então, é uma doença de transmissão respiratória, é de muito difícil controle. E assim, é uma doença que já preocupou muito o país, já tivemos muitos casos no Brasil, né? Década de 80 foi uma época que a gente tinha muito caso, e a partir daquele momento, quando o Ministério da Saúde implantou os Dias Nacionais de Imunização, a partir de 80, e que a gente atualizava o cartão de vacina das crianças, a gente conseguiu diminuir muito o número de casos de sarampo. Eu mesmo, quando vim para Patrocínio, eu vi muitos casos de sarampo aqui. E desde 2000, que a gente não estava tendo caso mais da doença no país. Então, o último caso de doença que a gente fala autóctone, quer dizer que a transmissão ocorreu dentro do país, com pessoas daqui, né, dentro da área de residência do paciente, foi em 2000. E agora nós estamos vivenciando... um surto muito grande no país todo, né? No país todo. Então é isso que você está falando, é uma situação de alerta, é uma situação que todos devem ficar atentos ao calendário de vacina, e o Ministério da Saúde sempre ofereceu essa vacina, mas agora é um momento da gente preocupar e procurar as unidades básicas de saúde. É a minha próxima pergunta, quando a vacina deve ser aplicada? Olha, a vacina no calendário normal, no calendário atual de vacinação, para quem que ela é indicada? A vacina contra o sarampo, ela não existe mais na dose monovalente. O que quer dizer isso? Só para o sarampo. A gente faz uma vacina que protege contra 3 doenças que chama tríplice viral, a vacina. Protege contra o sarampo, contra a rubéola e contra a cachumba. Então, essa vacina tríplice viral, ela é indicada para criança de 12 meses... Quer dizer, crianças de 1 ano e crianças de 15 meses. Toma a segunda dose. Essa é a vacina do calendário para criança. Pessoas até 29 anos e 11 meses, quer dizer, 30 anos incompletos, crianças não, pessoas, né? Até 30 anos incompletos, devem ter no seu cartão de vacina 2 doses de tríplice viral. E pessoas até 50 anos incompletos, 49 anos, 11 meses e 29 dias, deve ter em seu cartão uma dose da tríplice viral.
Mas eu não sei se eu tomei, eu não tenho comprovação vacinal. Se você está dentro dessa faixa, procure uma unidade de saúde. Aí em Patrocínio, todas as unidades de saúde, a gente tem sala de vacina, né? Então procurem as unidades de saúde que vocês serão orientados. Mesmo se a pessoa tomou a vacina, mas não tem um cartão, perdeu, não lembra se tomou, é importante tomar novamente. Se você não tem comprovação vacinal, você deve procurar unidade para ser orientado e receber. Agora, Cristiano, tem um detalhe. Nesse momento de alerta, o Ministério da Saúde indicou o quê? Da dose zero. O que é isso? É ministrar para crianças de 6 meses a 11 meses, quer dizer, elas estão fora daquele esquema que está no cartão, para proteger essas crianças, uma dose. Então, quem tem crianças de 6 meses completos até 11 meses, 29 dias, quer dizer, não fez um ano ainda, deve procurar a unidade de saúde para aplicar uma dose de tríplice viral. Nesse momento, para proteção nessa fase que a gente está vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo no país. A vacina vale por quanto tempo? Então, se a pessoa toma esse esquema de 2 doses, ela está vacinada pro resto da vida. Tá? Então, se a criança recebe essa dose com 12 meses e com 15 meses, 1 ano e 3 meses, ela está protegida pro resto da vida. Então, é muito importante, e aí vale também uma outra orientação, né? Cartão de vacina é documento. Da mesma forma que eu tenho que preservar minha carteira de motorista, minha carteira de identidade, meu CPF, meu título de eleitor, cartão de vacina também é um documento. Então, se você tem medo de perder o cartão, tira um xerox e anda com xerox. É a mesma forma que a gente faz com os outros. Então, é um cartão por quê? Porque vacina hoje é a medida mais eficaz que a gente tem de proteção contra essas doenças consideradas graves. A vacina é a mesma, tanto na rede municipal de saúde como no laboratório particular. Ou como na clínica Uma de clínica vacinação normal. particular. A vacina tríplice viral é a mesma, tá? Com relação aqui à cidade de Patrocínio, tem um caso que está sendo investigado, a gente vê que em Uberlândia, né, está aumentando, mas aqui em Patrocínio tem um caso também, Ângela? Tem. Nós temos, a vigilância epidemiológica está acompanhando um caso de uma pessoa de 30 anos, sexo feminino, que apresentou esse quadro que eu mencionei, tá? Erupções, febre, com relato de visita em outro estado que estava tendo maior número de casos. Então, esse caso está sendo acompanhado, já foram encaminhados os exames para o laboratório. Toda vez que tem essas doenças de notificação compulsória, essas doenças que a gente tem que acompanhar, a gente, quando precisa de fazer uma investigação, a gente envia para um laboratório da FUNED, né, em Belo Horizonte, Fundação Ezequiel Dias. Então, está em acompanhamento desse caso. Então, assim, serve de alerta. Uberlândia, a gente está vendo pela mídia, parece que 9 casos em investigação. O Juiz de Fora parece também que teve, se não me engano, 2 casos de investigação. Então, é um alerta, porque a gente estava numa situação confortável, entre aspas, porque o surto do sarampo começou lá em Roraima, com aquela imigração lá, dos né? venezuelanos. Dos venezuelanos. Aquela situação ficou restrita lá na Roraima, mas aí começou a propagar para o país. Tivemos surtos muito grandes no Rio, São Paulo, Bahia, Pará. E agora Minas também está vivenciando a presença de casos. Então, isso é um alerta para que as pessoas fiquem atentas à sua situação. Eu não sei se fui vacinado. Procura uma unidade de saúde, não custa nada. Ir numa unidade, no horário, né, de funcionamento das unidades de saúde, para receber orientação e ser vacinado. Quanto tempo demora a vacina para fazer efeito, Ângela? Geralmente, toda vacina, ela confere uma proteção em torno de 15 a 18 dias, tá? Então, se alguém também está planejando fazer alguma viagem para essas regiões, também procure, né, ter uma proteção. Até que o nosso sistema imunológico receba o estímulo da vacina e produza anticorpo, não é imediato essa produção de anticorpo e essa proteção. Em média, vai depender, em média de 18 dias que a gente geralmente considera. Quem já pegou sarampo uma vez, está imune ou não? O sarampo é uma doença que ela confere imunidade duradoura.
tá? Uma vez que você teve a doença, que você teve quadro característico, né? Que naquela época, década de 60, década de 70, década de 80, a gente teve muito caso de sarampo. Então, se a pessoa lembra, né, mas mesmo a pessoa tendo, quando procurava unidade de saúde, a gente vacinava porque ela está associada com outra vacina. Mas é uma situação que a gente tem que se prevenir. Para quem a vacina é contraindicada? Tem algum grupo que não pode vacinar? Tá, exatamente. A vacina, por ela ser de componente viral, né? Tanto o sarampo, quanto a rubéola, quanto a cachumba, elas são doenças infecciosas virais. Então, a vacina não é indicada para gestante, tá? Em momento algum da gestação, a gestante deve tomar essa vacina. E pessoas também que têm o sistema imunológico comprometido, também deve ser avaliado o custo-benefício. Talvez seja preferível melhorar esse quadro que ele está passando ou avaliar isso com o médico que está em acompanhamento para ver. Mas, geralmente, a maior contraindicação, no caso que é a gestante. Depois que a mãe deu à luz, aí tem um prazo para ela poder vacinar ou não? Não. Aí não. Não interfere, não. Mesmo que ela estiver em amamentação, por exemplo, e se ela não foi vacinada, não tem o cartão, ela pode vacinar. Só para a gente finalizar, Ângela, qual é o grupo maior de risco com relação ao sarampo? O sarampo era considerado uma doença da infância, tá? Então, quando a gente, na época, né, que o Ministério da Saúde instituiu os calendários de vacinação e tal, os casos de sarampo, eles concentravam todos na primeira infância. Então, o grupo de maior risco era crianças menores de 4 anos. Crianças menores de 5 anos, que era um grupo prioritário que a gente vacinava e que a gente preocupava. Hoje você está vendo que a própria oferta da vacina, até para a faixa etária de 50 anos, nós estamos vendo então que a suscetibilidade, o risco de adquirir essa infecção, ela generalizou. Por que generalizou? Porque ou as pessoas não se vacinaram na época que tinha que vacinar. A gente está vendo agora essa volta, esse recrudescimento da infecção, porque a gente tem que lembrar também que teve um movimento muito forte das pessoas contra a vacina. Ah, não vou vacinar não, meu filho vai ter a doença, ele vai ter imunidade pro resto da vida. Sarampo é uma doença que não se pode brincar com ela. Ela traz sérias consequências para o organismo da pessoa que é contaminada. Desde uma otite, uma pneumonia, até uma encefalite. Então, ela traz complicações graves, porque ela debilita muito o organismo da pessoa que está com a doença. Então, é uma doença séria, não é uma doença da infância, como antigamente se falava. Ela é uma doença que compromete o sistema de defesa do organismo, né, da pessoa. Um alerta para todas as famílias. Um alerta. Então, se você... É preocupante esse momento, não é isso, Ângela? É preocupante. O Brasil já tinha adquirido, né, o certificado de eliminação do sarampo. Foi uma vitória para a saúde pública. O Brasil tem um programa de imunização que é referência mundial, né? No ano de 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde um certificado de eliminação do sarampo. Nós não estávamos tendo caso de sarampo aqui, que estava surgindo aqui. A gente teve algum caso, depois de 2000, a gente não teve mais caso no país, caso autóctone. A gente teve caso importado. A pessoa viajou para o exterior, e aí teve contato, trouxe a doença. Veio com a doença, né? Mas agora nós estamos tendo esse risco de reintrodução. Então, a gente tem que estar alerta para essas faixas etárias que eu comentei, né? Se a criança tem de 6 meses a 11 meses, procura a unidade de saúde para tomar a dose 0. A dose de proteção para esse momento epidemiológico. E o cartão de vacina é para criança de 12 meses e 15 meses, para pessoas até 29 anos, toma-se 2 doses no cartão, e para pessoas até 50, 1 dose no cartão.
Ok, Ângela, muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui no nosso Show da Tarde. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição, né? Nós, profissionais do Unicerp, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Nossa entrevista de hoje, professora Ângela Maria Drummond Lage, coordenadora no curso de enfermagem do Unicerp, falando sobre a doença do sarampo aqui na 95.3. Entrevista Difusora 95.